Olá, só passando para fazer um aviso, gente. Eu tô fazendo basicamente uma retrospectiva que eu tô separando em partes, falando sobre esses 5 anos de Ordem. Então eu tô comentando sobre os principais lançamentos, desde RPGs, HQs e tudo que a Ordem teve, né, até Enigma do Medo, até chegar a data de Hexatomb. O vídeo ficou muito longo, e então eu tô separando ele em muitas partes, e essa em específico que você vai assistir é falando sobre O Segredo na Floresta RPG. Fiquem com o vídeo e obrigado por estar assistindo. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ou muita boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo, independente do horário. Hoje, nesse vídeo, eu vim comentar sobre 5 anos de Ordem Paranormal. É 5 anos que esse projeto existe e é 5 anos que eu acompanho Ordem Paranormal corriqueiramente, assim, de maneira onde eu não perco nada que Ordem anda produzindo diretamente há 5 anos, né? Então, hoje eu vou fazer basicamente uma linha do tempo falando sobre como é a minha experiência enquanto fã do projeto, enquanto uma pessoa que acompanha assiduamente toda a temporada, toda a novidade que o RPG do Cellbit tem, ou fora do RPG, né? Tudo que envolve o universo de Ordem nesse mesmo vídeo. Então, vamos lá. Bem, eu comecei a acompanhar o projeto em 2020, bem no início dele, especificamente na segunda temporada dele, que foi O Segredo na Floresta. Eu já acompanhava o Cellbit devido aos enigmas, Cicada, que ele já fazia, por exemplo, né, o Cicada 3301, e eu acompanhava os vídeos dele, mas eu não acompanhava muito aquele canal de lives dele, né? Era meio raro ver algum vídeo ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro que o YouTube me recomendava vira e mexe o primeiro episódio de O Segredo na Floresta, e na época eu não acompanhava nada de RPG. Eu só sabia do estereótipo, né, que RPG tem, né, que é, sei lá, enfrentar dragão, RPG medieval e etc, etc. Mas eu ignorava, já que todo episódio de Ordem, devido a ser um RPG, demorava muito tempo, né? Era muito longo, muitas horas e horas. E aquilo me assustava no início. Lembro que o YouTube me recomendou umas 2, 3, eu acho que até 4 vezes, até eu clicar e começar a realmente dar uma chance, sabe? Mas no meio desse caminho, eu lembro que eu ia desistindo. Eu ia parando, assistia, sei lá, 20 minutos, falava, ah, não é minha praia. Parava. E ia fazendo isso conforme os dias ia passando. A temporada ainda estava rolando ao vivo, então eu fui fazendo isso até que chegou o fatídico episódio 3 de O Segredo na Floresta, que é o episódio em que o Chris morre, né? E nessa do Chris morrer, virou a chave pra mim. Principalmente depois, no início do quarto episódio, que o Calango deu uma interpretação muito foda. Simplesmente fez uma coisa muito, muito incrível e que me chamou muita atenção positivamente. Ali eu fiquei imerso completamente no universo e de lá pra cá eu tô até hoje acompanhando o RPG de maneira direta, sem pausas, sem nada. Então, foi ali, a partir da morte do Chris, em O Segredo na Floresta, que eu comecei a me engajar mesmo. Assisti o terceiro, quarto, quinto episódio, sexto episódio. Lembro de assistir o sétimo episódio logo após ser lançado, que na época era lançado no YouTube nas quintas-feiras. A sessão acontecia nos sábados, né? E tinha reprise na terça-feira e lançado no YouTube definitivo na quinta. E nessa daí, a minha primeira sessão ao vivo, e eu acredito que até a minha primeira live stream que eu assisti na Twitch, foi o episódio 8, o episódio do Eu Nunca. O que tornou aquele episódio muito especial para mim, sabe? Porque foi um episódio em que eu me diverti. Vamos só lembrar que isso era o contexto de 2020, ou seja, o início da pandemia, todo mundo sem rumo, tá ligado? Passando uma ansiedade, um medo gigantesco, né, do que estava acontecendo na época, uma insegurança muito grande, nenhuma previsão de vacina a ser feita, não pelo menos para aquele ano, né? E tava um caos, assim, todo mundo tava ou perdendo emprego, ou tendo muitas crises de ansiedade devido a tudo, né?
E na época eu ainda estudava em escola, assim, eu era adolescente, lembro de minha escola falar, vamos ter uma pausa de alguns meses aí, alguns dias, na verdade 15 dias, na época que falaram, e depois vamos retornar. Esses 15 dias viraram praticamente 2 anos de sem aula presencial, né? E durante esse tempo, eu ficava, quando eu não estava fazendo tarefas online, eu tinha alguma coisa para assistir, né? Tinha que procurar alguma coisa para me entreter e não ficar pensando nessas bad vibes, nesses assuntos extremamente pesados que estavam acontecendo na época. E Ordem caiu como uma luva. E eu acredito que para muitos que começaram a acompanhar a Ordem na pandemia, foi exatamente isso que Ordem foi. Foi uma forma de esquecer os problemas, né? Uma forma de ter um evento de fim de semana, né? Todo sábado ir lá e assistir uma sessão, se divertir e, e era isso. Então, Segredo na Floresta foi, foi e é uma temporada que eu tenho muito carinho. E eu lembro de ficar muito chocado assim com tudo que eu assistia, tudo envolvendo o plot twist do Santo Berço, o final de Segredo na Floresta. Então, aquilo foi me cativando, cativando, até que, né, acaba o Segredo na Floresta, comigo totalmente destruído. Quem assistiu o Segredo na Floresta sabe a tragédia que acontece no final, né? Então, é bizarro, assim, foi assistir Ordem é uma experiência que ela, ao mesmo tempo que ela é muito interessante, ela é meio ingrata, né? Porque você cria vínculo com os personagens, com aquele universo, e você vai ver que o sentimento de luto, ele é bem constante, tá ligado? Ele é bem comum. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena acompanhar, porque a história que ela é criada consegue ser maior do que esses sentimentos ruins que a gente tem pelo caminho, né?